em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor e bom dia. Os irmãos podem se assentar. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor e podemos louvar o nome do Senhor. Eu confesso que eu saí de casa hoje pensando que eu ia pregar para umas 15 pessoas. Muitos irmãos estão em viagem para poder voltar, muitos foram para Miami, outros foram para Orlando, outros vão sair em viagem logo após o culto. E o nosso desejo é que Deus abençoe e guarde a todos em nome de Jesus. Mas eu estou feliz de ver a igreja cheia e de ver você aqui nessa casa essa manhã, para a glória do Senhor Jesus. Muito bom que a senhora foi e voltou em paz, irmã Célia. As nossas orações foram ouvidas. Continuamos orando pela sua mãe e pela sua casa em nome de Jesus. E é bom rever os nossos irmãos, que alguns fugiram do furacão e foram encontrar ele em outro lugar. Mas é bom saber que Deus guardou vocês e que estão em paz aqui novamente para a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, antes que a gente entre na palavra do Senhor, eu creio que hoje é um dia específico e um dia bem especial para todos nós que somos brasileiros. Eu creio que a nossa oração não deve ser somente hoje pela nossa pátria, tampouco se resumir por causa das eleições, mas a nossa oração ela deve ser constante pelo nosso país. Hoje, no final do dia, nós vamos saber quem será o presidente da nossa nação. E independente da resposta, nós precisamos orar para que Deus tome controle da nossa nação. Nós estamos aqui abençoados pelo Senhor, as nossas famílias estão lá. Então, nós precisamos sim que Deus, que nos abençoe a nossa família. Se a gente for olhar bem, infelizmente trouxeram a política para dentro das igrejas e para os altares. Tem um número muito grande de pastores concorrendo hoje a diversos cargos no país inteiro. Infelizmente trouxeram a política de uma forma errada. Parece que a igreja acabou se dividindo. Eu penso que a única forma de nós trazermos a política para dentro da casa é para colocá-la na presença do Senhor. Para pedir que Deus guarde e oriente o seu povo. Se a gente for ver, o povo toma decisões erradas, toma escolhas erradas. E Deus não vai lá e não muda a sua escolha. Deus estava governando o seu povo e o povo se levantou porque queria um rei. Deus deu um passo atrás, vocês querem, então vocês escolham. E foram lá e levantaram um homem que eles viram do peito para cima, assim diz a palavra. Era um homem que era vistoso do peito para cima. Infelizmente, no final do seu reinado, tomou alguns passos que prejudicou completamente a nação. Se nós formos um pouquinho mais adiante, nós vamos ver que o povo toma mais uma decisão errada. Está o nosso Jesus e está Barrabás, e daí dizem, escolham. E eles vão lá e gritam muito alto, nós queremos Barrabás. A escolha foi errada, para nós foi a melhor escolha. Porque Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E por isso nós estamos aqui. Nós somos alcançados pelo Senhor. Então essa história que a voz do povo é a voz de Deus, isso não é uma mentira. A voz de Deus, ela deve ser ouvida em todo o tempo. E infelizmente muitos não a escutam. Deus vai continuar guardando a nação, vai continuar guardando as nossas famílias, não tenho dúvida. A situação pode piorar a cada dia e vai piorar. Mas deixa eu te lembrar que quando tiver tudo insuportável, o nosso Jesus nos chama e nós vamos para casa. Então não desfaleçamos, independente do resultado, que a gente continue orando ao nosso Deus para que Ele continue com as suas mãos estendidas sobre todos em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ao livro de Ruth. Vamos ver o que Deus tem para nós. Eu quero ministrar rapidamente, em consideração aos irmãos que vão viajar, e nós queremos participar também da Santa Ceia. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o fruto da tragédia. Ruth, capítulo 1, a partir do verso de número 1 também. Os irmãos que estão aí atrás, estão me escutando bem? Amém? Ruth 1, a partir do verso 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra.
Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o de outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Até aí. Eu quero assumir esse altar essa manhã, meus irmãos, com muita gratidão pelo fato de rever os irmãos bem e com saúde. Esta semana nós vimos as mãos de Deus sobre as nossas vidas de uma forma espetacular. Nós tivemos que deixar a nossa casa, fomos para a casa do irmão Fábio. E interessante que o João e a Helena Tanuri vieram para cá para ministrar e passaram pela experiência do primeiro furacão da vida deles. Mas Deus nos deu uma companhia maravilhosa para nós passarmos por esses dias. Longe de casa, mas entre os irmãos, louvando a Deus. E eu estava quase todos os dias, a Kátia ficou até irritada porque eu não largava o meu celular, mas era o tempo todo recebendo mensagem dos irmãos, dizendo onde estavam, como estavam. E eu louvo ao Senhor, meus irmãos, pela sua vida, porque Deus nos guardou. Mas eu recebi uma mensagem na terça-feira pela manhã, e essa mensagem foi muito interessante, porque um pastor do Rio de Janeiro, que não conhece nenhum dos irmãos, mas que saiu do culto no domingo à noite e teve uma visão, e ele comenta essa visão com a sua esposa, e depois de comentar com a sua esposa, na terça pela manhã, ele resolve passar essa mensagem para mim. Ele viu como se fosse um grande furacão, e esse furacão vinha com uma força completamente destruidora. Mas no meio desse furacão ele viu como se fosse um anzol, uma linha muito grossa e uma mão que puxava e que dava direção a esse furacão. Ele falava: pastor, estou passando para o senhor, não sei o que está acontecendo aí, mas eu quero lhe dizer que Deus está no controle. Eu subo esta tribuna essa manhã, meus irmãos, glorificando a Deus pelo controle, glorificando ao Senhor pelo cuidado com as nossas vidas. Mas vamos pensar bem, meus irmãos, foi uma tragédia, ou está sendo uma tragédia esse furacão, porque ainda não acabou. Mas nós estamos aqui. Mas a verdade é que as duas pessoas podem passar pela mesma situação e ter reações completamente diferentes. Nós estamos na casa do Senhor hoje, glorificando ao Senhor, e eu sei que existem pessoas que estão assentadas na frente daquilo que era a sua casa, vendo a ruína, vendo tudo destruído, e estão perguntando: aonde está Deus? O que está fazendo Deus nesse momento? E eu tenho certeza absoluta que Deus nos uniu essa manhã. Aqueles que estão felizes por terem passado, mas aqueles que em alguma situação da sua vida estão assentados, estão vendo tudo destruído, estão dizendo: aonde está Deus? E deixa eu te lembrar que você está na presença dEle. E quando na presença do Senhor tem coisas novas. O Senhor nos trouxe aqui essa manhã, meus irmãos, para nós celebrarmos, para nós vermos o quanto Ele tem cuidado das nossas vidas e o que Ele quer fazer com as nossas vidas. Verdade é que passamos uma semana, meus irmãos, com tantas emoções e com muitas preocupações. Mas Deus seja louvado uma vez mais pela sua bondade e pela sua misericórdia. Bondade e misericórdia que nos alcançaram e nos alcançam todo o tempo. Nós saímos desta casa na semana passada, meus irmãos, e antes da gente ir embora, nós recebemos a bênção apostólica aqui do altar.
Foi falado assim, olha, pelo grande amor de Deus, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo nos acompanhem. Nós voltamos a essa casa esta manhã porque a bênção do Senhor nos acompanhou quando nós saímos dela. Aleluia. Esta semana nós podemos viver essa bênção apostólica e nessa mesma intensidade. Vamos pensar, meus irmãos, que o amor de Deus foi manifesto com os atos de solidariedade dos irmãos, que abriram as suas portas das suas casas a estranhos e durante alguns dias compartilharam do seu pão e do cuidado com Deus com as suas vidas e nada faltou, meus irmãos. Deus fez milagres fantásticos essa semana. Eu vi pessoas recebendo pessoas que nem conheciam, mas agora estão se chamando de amigos, trocando mensagens dizendo, olha, foi muito bom tê-lo na minha casa. Ou seja, a situação fez com que pessoas se aproximarem. Esse é o amor de Deus, quando nós não olhamos se temos comida suficiente na despensa, mas nós sabemos que o Deus que provê multiplica a comida durante os dias que forem necessários. Nós saímos dessa casa, meus irmãos, e nós escutamos assim a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras de conforto, meus irmãos, elas foram lançadas como flechas através das redes sociais e sem dúvida elas atingiram o alvo. Quantas vezes nós não abrimos os nossos celulares e tinha uma mensagem, olha, descansa, eu estou contigo, não se preocupe, olha, eu sou o teu Deus. Pessoas dizendo, olha, o vento está forte, a chuva está forte, mas Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Nós saímos daqui, meus irmãos, a semana passada com a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo. E muito mais do que os churrascos e da boa alimentação que nós tivemos durante todo esse tempo, nós desfrutamos o privilégio de participar de cultos online, momentos de oração, onde nós tivemos a doce presença do Espírito Santo. E quem foi aqui que não se trancou dentro de casa, mas que não sentiu o doce Espírito Santo na sua vida, na sua casa, em comunhão com os seus filhos, as pessoas que chegaram. Meus irmãos, a bênção apostólica nos acompanhou e por isso louvado seja o nome do Senhor. Nós saímos dessa casa no domingo passado com essa bênção, nos reunimos do lado de fora e nós tivemos tantas conversas. Mas a conversa maior no estacionamento domingo passado foi essa. O que será esse advento? O que será esse furacão Ian? O que será que nós vamos ver esta semana? Meus irmãos, advento em latim quer dizer vinda ou chegada. Quer dizer algo que está se aproximando. Como nos preparamos para esse furacão? Como que nós reagimos a esse furacão? O que esperar desse furacão? Essas eram as conversas aqui do lado de fora. Pessoas que recém chegaram à América estavam tão preocupadas, tão assustadas, e glória a Deus estão aqui hoje, porque passaram pelo primeiro e estão dizendo, Deus é fiel, Deus tem me guardado. Mas nós saímos daqui com todas essas conversas, com tudo isso, e nós retornamos hoje, meus irmãos. E eu não sei como você veio para essa casa, mas eu vim com meu coração cheio. Já vim na sexta-feira, mas estou voltando hoje também, com o coração carregado de alegria, de gratidão, porque o Senhor tem nos guardado uma vez mais. Mais uma vez, aquilo que nos era mortal, o Senhor fez com que se dissipasse. Desviou o caminho e por isso nós estamos aqui com vida. E a nossa vida, meus irmãos, deve servir para glorificar o Senhor. Voltamos para cá. E graças a Deus o Ian passou por nós, ou melhor, ele passou pelas nossas vidas. Sem tocar em nossas casas, em nossas famílias, sem tocar em nossos trabalhos. Mas ao conversar com os irmãos nesses últimos dias, a expressão que eu mais tenho ouvido é essa: a vida segue. Vocês escutaram isso essa semana? A vida que segue. Tudo está voltando ao normal. Sem dúvida, a vida segue. Mas qual é a lição que nós vamos tirar desse advento chamado Ian? Qual é a lição que nós vamos tirar desse tempo que nós passamos? Ou será que simplesmente amanhã, por voltarmos à nossa agenda, nós vamos simplesmente dizer, passou, não tem mais nada? O que será que nós vamos poder fazer com aquilo que nós vivenciamos? Ao olharmos as notícias, meus irmãos, de todas as formas esses dias, nós estamos percebendo que esse advento está sendo, pois ainda não terminou, está sendo uma tragédia. Se você despertou essa manhã e ligou a televisão, ouviu o teu celular, ou entrou no Facebook, você viu que a Norte Carolina, Carolina do Norte, Carolina do Sul, vários lugares ainda estão sendo completamente tocados por isso. E nós, meus irmãos, chegamos aqui de pés secos, não precisamos de um barco para entrar na igreja.
Nós viemos com os nossos carros, as ruas estão limpas, tudo está voltando ao normal. E tudo isso, meu irmão, eu não posso entender que é a organização do homem, não. Eu tenho que entender que é o cuidado do meu Deus. É o meu Senhor trabalhando pela minha e pela sua vida. Mas esse Ian é uma tragédia. Muitos mortos. Cidades inteiras foram destruídas, meus irmãos. Vidas foram colocadas em situações profundas de dificuldades. Pessoas que estão olhando agora e dizendo: o que vai ser do meu amanhã? Sendo que o meu hoje está completamente destruído. Há lugares, meus irmãos, em que a tristeza está no ar, está completamente pesado. Eu conversei com um pastor ainda sexta-feira. Esse pastor não tinha saído de casa porque sua casa estava com mais de 1 metro de água em todo o redor. Ele falou: mas fica tranquilo, pastor, porque eu já falei com todos os irmãos e estão todos vivos. E enquanto há vida, meus irmãos, há esperança. A questão é que a tragédia, ela chega e por tantas vezes ela está ao nosso redor. Ela está ali e nós não vemos nenhuma saída. Mas deixa eu te lembrar que na tragédia você não precisa olhar para o lado, você precisa olhar para o alto. E do alto, Deus age completamente para fazer com que os nossos pés sejam firmados. Advento este, meus irmãos, que passou, chamado Ian, mas nós como igreja estamos nos preparando para 2 adventos ainda muito maiores. E isso deve fazer o nosso coração ferver. O advento deve ser a mensagem dos púlpitos nesse tempo final que nós estamos vivendo. Não pense que nós estamos indo para o começo, nós estamos andando para o fim. Mas o fim é maravilhoso. O fim é mais ou menos aquilo, ou melhor, será aquilo que o pastor Jurandir leu. Nós vamos estar na frente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluia! Nós estamos caminhando para o final. E nós, os crentes, estamos sendo preparados para esses maiores eventos que vão acontecer. Esses adventos que vão acontecer. O primeiro deles será o arrebatamento da igreja. Você está preparado? Você está pronto para ser arrebatado? Esse advento, meus irmãos, eu não perco por coisa nenhuma. Mas você está preparado? E o segundo advento, meus irmãos, que será maior ainda, será a volta do nosso Senhor Jesus com a igreja. São 2 adventos, meus irmãos, que estão aqui, são tão reais quanto aquele cafezinho quente que você tomou hoje de manhã. Para os que estão em Cristo, meus irmãos, esses 2 adventos são festa e celebração. Mas para os demais, isso é uma tragédia. Vai ser a maior tragédia que o mundo já vai ouvir. O livro de Ruth, meus irmãos, ainda aqui desapercebido por muitos que o leem, compartilha a história da redenção. Deus nunca esteve tão presente, ou não está tão presente dentro de um livro como está no livro de Ruth. Mas o seu nome não é citado. Ele está aqui, na sua vida e na minha vida. Há momentos em que nós não vemos Deus. Mas o que seria de nós se não fosse Ele? O que seria da minha e da sua vida se não fosse Deus em nós, Deus presente em nossas vidas? Essa história, meus irmãos, de Ruth acontece na mesma cidade que seria um dia o berço do futuro Redentor Jesus Cristo. Foi exatamente na mesma história, na mesma cidade. Ou seja, uma história linda ia acontecer, que era o nascimento de Jesus. Mas a história que está acontecendo agora é uma tragédia. Essa história de tragédia está aqui, meus irmãos, para ajudar a estabelecer o reinado de Jesus Cristo. Esse livro é um livro muito pequeno, mas se nós olharmos, se nós lermos, relermos, nós vamos ver que é um dos maiores que estão na Bíblia. É um grande livro. O livro também mostra a história de uma estrangeira que vê Deus e que recebe a salvação. Por isso, meus irmãos, eu entendo que é um livro importante para mim e para você, como imigrantes no dia de hoje. Aqui está a história de como Deus olha por aqueles que talvez já tenham até perdido a esperança, mas Deus continua sendo Deus. Isso tem uma significância muito grande para nós. Saber que Deus é o Deus do estrangeiro. Toda boa história, meus irmãos, começa com uma tragédia. Vocês já perceberam isso? Dificilmente nós assistimos um filme, meus irmãos, que começa com aquela música lenta e que você dorme. Mas você começa com uma tragédia, e desta tragédia vem um filme que tem um enredo que muda completamente. E daí até o final você está apaixonado para ver o que acontece. A história de Ruth é uma dessas histórias. Ela não poderia ser diferente. Essa história começa com uma tristeza muito grande.
Cantamos aqui esta manhã e os louvores foram inspirados pelo Senhor. A abertura do pastor Jurandir foi direcionada pelo Espírito Santo. E eu estou escutando os louvores, louvando ao Senhor juntamente com vocês. E estou vendo tudo que o Senhor pôs nos meus lábios já foi cantado aqui esta manhã. Tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração já foi falado. E olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor está aqui. Toda boa história começa com uma tragédia. Vamos ver que nós cantamos isso aqui. Os vales sempre aparecem antes das montanhas. Não foi cantado, Rony? Os vales sempre estão ali antes das montanhas. Portanto, a história de Ruth ela não poderia ser diferente. Pensem, meus irmãos, muito rapidamente, pode pensar bem de leve. Mas Jesus primeiro foi à cruz. Vale. E então ele ressuscitou. Monte, não tem lugar mais alto do que esse. Aquele que morreu ressuscitou e vivo está, e está no nosso meio. Aleluia! Todos nós, meus irmãos, como tão bem exposto foi pelo irmão Brian na sexta-feira, nós fomos escravos do pecado, meus irmãos. Isso é vale. Antes de nós sermos libertos por Cristo e estarmos livres pelo Espírito Santo, isso é monte. Ou seja, saímos dali, mas somos colocados lá com os pés firmes. Jó, que é mais comum e seja mais conhecido, talvez seja mais conhecido por todos. Ele perdeu todas as coisas, vale. Mas depois ele foi duplamente abençoado por Deus, monte. Ou seja, nós servimos a um Deus que está conosco no vale, mas também celebra conosco no alto do monte. E eu tenho certeza absoluta que o tempo que nós estamos passando é para nós virmos a celebrar o nome do Senhor. O livro de Ruth não poderia ser diferente. E começa com um vale muito profundo. E não é um vale de Ruth, mas é um vale para 3 mulheres. As 3 perderam os seus maridos, vale. E ainda perderam enquanto viviam em uma terra distante, vale. Mas o nosso Deus se apresenta a elas e as traz para uma história que deve fazer a minha vida e a sua vida entender que há esperança. Eu quero rapidamente ver com os irmãos alguns elementos dessa tragédia que elas passaram. E talvez seja muito paralela com a tragédia de alguém aqui, ou de alguém nos acompanhando em casa. Em primeiro lugar, é a tragédia econômica, que está sendo tão falada, tão explicada nesses dias. E eu escutei de algumas pessoas, ou melhor, eu recebi mensagem de algumas pessoas esses dias, que já no começo do furacão começaram a passar mensagem dizendo: pastor, amanhã eu estou livre, se tiver alguém que precise, estou pronto para trabalhar. Pastor, amanhã eu estou livre. Se tiver alguém que precisa, eu estou pronto. Pastor, amanhã eu estou livre. Foi assim a semana inteira. Sem dúvida que a gente se preocupa pelo nosso pão, pelo trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas eu comecei a receber as mensagens desse irmão em especial. E comecei a ver o cuidado do Senhor. Não teve trabalho hoje, mas Deus sustentou até amanhã. Não teve trabalho amanhã, mas eu espero para depois de amanhã. E Deus continua sendo Deus no pouco e multiplicando o pouco. E sem dúvida nenhuma, meus irmãos, nada vai faltar àqueles que esperam no Senhor. No versículo 1 que nós lemos aqui, está ali a tragédia econômica. E está ali o problema que está todo mundo falando: vai acabar a comida, vai acabar a comida. Meus irmãos, as nossas despensas nunca estiveram tão cheias como nessa última semana. Tanto é verdade que está faltando nos mercados. Mas é a bondade de Deus que tem se multiplicado em nossas vidas. Como que nós não preparamos o pão para o café, ou nos assentamos para a hora do almoço, para o snack da tarde, para a janta? Meus irmãos, acabou a dieta esses dias. Mas como que a gente não pega na mão e não tem a capacidade de dizer: Deus, muito obrigado pelo sustento. Eu não entendo. Veio a fome. E essa fome acontece no tempo dos juízes, meus irmãos. Era um período de instabilidade política. Qual que é o país hoje que está politicamente estável? Não existe. Olha, está uma guerra em todos os lugares e de todas as formas.
Está aqui, é Bíblia, está aqui, somos nós. E estavam tendo fome. Um tempo descrito em Juízes, no capítulo 2, versículo 16 a 18, leiam depois. Mas também era um tempo em que todos se apressavam para serem injustos. Ou seja, ninguém mais sabia o que era viver justamente. Não, eles trapaceavam a todos, eles faziam e viviam como queriam. O povo adorava outros deuses e daí, pela sua misericórdia, Deus se movia através de homens fiéis e honestos. Mas o povo continuava com a sua rebelião, e pela sua rebelião, meus irmãos, veio a tragédia econômica. Alcançou a todos, não foi a um. Todos foram tocados. Nós podemos nos relacionar com isso, pois assim como Elimeleque, meus irmãos, nós tomamos decisões nas nossas vidas. E eu tenho a liberdade de falar para a igreja porque eu faço parte disso. Teve um tempo em que as coisas se estreitaram tanto, olha, a situação foi tão difícil, que daí já não olhava mais para o Brasil, do tamanho que era, mas comecei a olhar para fora do Brasil, e dizer, lá Deus tem alguma coisa preparada para mim. E foi isso que aconteceu com Elimeleque. Ele começou a ver que a fome era tanta, que as coisas estavam se apertando tanto, que ele disse, olha, eu vou sair daqui. Não foi isso que nós fizemos? Quando nós perdemos o nosso trabalho, quando a comida começa a acabar, quando os preços começam a subir incontrolavelmente, nós nos sentimos obrigados a tomar uma posição e a mudar de lugar, a mudar talvez de condição. E foi isso que Elimeleque fez. Ele falou, antes que acabe tudo, vou pegar a minha família e eu vou para outro lugar. Eu vou sair da posição que eu estou. E meus irmãos, nem sempre a mudança é a resposta. A resposta é Deus antes da mudança. A resposta é colocar tudo diante do Senhor e pedir para que Deus responda. É por isso que nós vemos tantas pessoas na América dando tanta cabeçada. Porque nunca tiveram a coragem de orar e ser sinceros diante de Deus e perguntar, Deus, o Senhor me quer aqui? A América, meus irmãos, é o país para todos, mas nem todos são para a América. Talvez você esteja fora de posição, mas chegou a hora de você orar. E deixa eu te falar o seguinte, que o mesmo Deus que sustenta aqui, te sustenta em qualquer lugar do mundo. O mesmo Deus que te guarda aqui vai te guardar em qualquer lugar do mundo. Então não é a posição de você dizer que está na América, mas é a posição de você dizer que está na vontade de Deus. E esse é o tempo para nós analisarmos e esperarmos a resposta do Senhor. Esse homem tomou a decisão que nós tomamos. Mudar para um lugar onde há oportunidades, onde há trabalho, onde há dinheiro. Foi isso que ele fez. Ele foi como imigrante para um país novo. Em meio a muita renúncia, porque até então tinha uma posição muito boa, tinha sua família que estava lá, tinham todos que estavam perto, mas agora ele toma uma decisão dura, deixa eu deixar isso aqui para trás e eu vou partir para um novo. Meus irmãos, o que esse homem estava fazendo era se ajustar no meio da tragédia. O mal já estava, a tragédia não veio quando ele morreu, a tragédia veio quando o país foi tocado. Então ele resolve tomar uma decisão, eu vou me ajustar. A tragédia financeira tem alcançado a muitos e deixa eu falar que continua seguindo a muitos. Infelizmente, coisas erradas que eram feitas continuam sendo feitas da mesma forma. Nós precisamos consagrar a Deus tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. E se você quer ser abençoado, meus irmãos, comece a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas te serão acrescentadas. Em segundo lugar, eu vejo aqui, meus irmãos, que além da tragédia econômica, chegou a hora da tragédia familiar. Meus irmãos, sem dinheiro a gente dá um jeito e vive. Sem dinheiro a gente vive. Principalmente se for crente. Que daí fica mais espiritual. Visita alguém na hora do café, outro na hora do almoço, procura alguém para orar na hora da janta. Sem dinheiro a gente vive. Mas pense que quando chega a tragédia familiar, qual que é a resposta daqueles que têm esse problema? Moabe, meus irmãos, torna-se um lugar de dor para Noemi. O lugar onde ela tinha encontrado pão, agora ela se encontra com a maior tragédia. O seu marido morre. Ela recebe a difícil tarefa de ser mãe solteira de 2 meninos. E eu vou falar para vocês que ela deve ter lutado demais. Mas não existe luta nas nossas vidas que Deus não esteja ciente. Não existe. Não existe dor que não seja suficiente para o meu Deus olhar e falar, eu te ajudo. Essa mulher pede o marido e olha para os filhos e fala, agora eu tenho que lutar. Agora eu tenho que prover para esses meninos. Pensem comigo nas dificuldades, nos desafios para fazer isso.
está numa terra distante, talvez não falasse a língua, talvez os poucos recursos que tinham trazido já estavam acabando também, mas ela tem que lutar, ela tem que colocar todos os dias, olha, eu não tenho direito a descansar, eu preciso levantar e lutar pela vida. Mas deixa eu te lembrar que o nosso Deus levantava juntamente com ela, assim como tem se levantado com você. O nosso Deus todos os dias, meus irmãos, está ao nosso lado, Ele não dorme, Ele não se cansa, Ele está pronto. Mas ela acaba se ajustando com a tragédia, com uma grande iniciativa, meus irmãos, sem esperar que o governo se movesse. Ela não ficou esperando que o governo criasse Bolsa Família, auxílio funeral, nada nesse sentido. Não, ela olha para os filhos e fala, Deus me deu a vida e eu tenho que usar essa vida. Deus me deu essa responsabilidade, eu vou lutar por eles, eu vou criá-los. Aparentemente, meus irmãos, as coisas parecem que estão caminhando bem. Porque esses meninos crescem e de repente eles casam. Mas 10 anos depois deles se casarem, os seus filhos morrem. Meus irmãos, nada pior do que uma ferida aberta. Do que você carregar a dor por anos. E deixa eu te lembrar que Deus está aqui para sarar feridas hoje. E Deus está aqui. Não importa quanto tempo você está ferido. Deixa eu te lembrar que o bálsamo de Gileade continua fresco e está aqui. Esses meninos se casam e depois de 10 anos de casado, eles morrem. Em meio à dor, Noemi decide retornar ao que lhe é familiar, o seu povo. Eu já não tenho mais nada, mas eu continuo tendo uma nacionalidade. Eu já perdi tudo, mas eu continuo tendo pátria. Meus irmãos, nenhum de nós aqui é expatriado. Mas deixa eu te lembrar também que Brasil não é a nossa pátria. Nós somos cidadãos dos céus. E nós estamos voltando para a nossa casa. Um dia tudo isso aqui acaba. Mas ela olha para o temporal, ela olha para aquilo que está diante dos seus olhos. Ela diz, eu vou voltar para o meu povo. E ela insiste para as suas noras, olha, permaneçam com as suas famílias. Quanta dor essa mulher não estava passando, gente. Quanta lágrima, quantas perguntas essa mulher teve que não tinha resposta. Ao lermos a história de Ruth, meus irmãos, nós vemos a dor de Noemi e nos questionamos. O livro se chama Ruth, mas a dor é de Noemi. Mas quando vemos a dor de Noemi, talvez nós tenhamos a mesma pergunta. Aonde está Deus? Aonde está Deus em meio à tragédia? Será que toda a desgraça do mundo tinha que cair sobre os ombros de Noemi? Talvez você se sinta como Noemi nesta manhã. Que passou por esse furacão e está bem, mas olha, individualmente você olha para a sua vida e fala, é só dor, é só desgraça. Não tem nada de bom na minha vida. Embora, meus irmãos, silenciosamente, mas de forma certeira, Deus responde a todos os questionamentos. Como eu já disse, nós não vemos Deus sendo citado nesse livro, mas é o livro que nós mais vemos Deus. A sua vida pode ser uma vida que aparentemente é a mais despreciada. Mas deixa eu te lembrar que tem pessoas ao teu redor que veem Deus na sua vida. Que veem como Deus está te sustentando. Que veem que tem horas que você não tem mais lágrimas, mas também veem que é Deus quem está secando as tuas lágrimas. Que veem que você não tem mais recurso, mas estão vendo que Deus tem sido a tua fonte. Tem horas que você está passando e dizendo, eu não consigo mais, mas você tem um último fôlego. Esse último fôlego não é você, é Deus. E eu oro a Deus para que você tenha chegado aqui dessa forma, porque Deus quer renovar a sua vida hoje. Eu oro a Deus para que essa palavra entre e faça aquilo que Ele colocou no meu coração essa madrugada ainda. Há renovo nessa casa, há renovo para você. Até aqui, meus irmãos, se nós lemos até o versículo 6 do primeiro capítulo, nós vamos ver que foi só dor. No entanto, nas entrelinhas dessa dor, nós vemos que Deus nunca parou de agir. E no versículo 6, ele começa então a se revelar.
Mais importante do que deixar a vocês, meus irmãos, os elementos dessa tragédia bem claros, que eram os elementos, né, da crise familiar, da crise financeira, eu quero que fique bem claro na sua cabeça, é que Deus fala em meio a tempos difíceis. Deus fala em meio a tempos difíceis. Noemi, escuta, que Deus trouxe pão ao seu povo. Está ela no meio do dor dela, em um país completamente distante, mas ela ouve. Tem pão na minha terra. Ou seja, Deus está se manifestando na minha terra novamente. Deus tem coisas novas para fazer e está acontecendo lá. Meus irmãos, Deus trabalha e o povo fala, a ponto de que Noemi ouve em terras distantes. Eu entendo que uma tempestade como essa que nós passamos, meus irmãos, é para a gente colocar no mínimo 5.000 mensagens por dia no celular, no telefone, em todas as redes sociais, dizendo: Deus nos guardou. Deus está vivo, ao seu nome glória, minha família está bem, meus filhos com saúde, glórias ao nome do Senhor. Esse barulho tem que tocar nos ouvidos de alguém que está fora do arraial, meus irmãos. De alguém que saiu do nosso meio, mas precisa entender que Deus continua sendo o mesmo. Essa mulher está lá distante, e vejam bem, não tinha essa porcaria desse WhatsApp, para chegar uma mensagem para ela dizendo: tem pão aqui. Não tinha, meus irmãos, o Facebook ou o Meta, não importa o que você entenda, mas para colocarem lá, ó, Noemi, chegou, né? Hashtag tem pão. Não tinha nada disso. Mas Deus fez ecoar a voz do povo que estava em contentamento, porque o pão tinha chegado. E quando o pão chegou, chega no ouvido de Noemi, a ponto do ouvido dela tinir e dizer: lá no meio do meu povo já tem pão. Ela escuta isso em terras distantes. Meus irmãos, para nós até quarta-feira passada o céu estava nublado. Mas glória a Deus pela quinta-feira. O perigo passou, porque o nosso Deus chegou. Eu saí cedo de casa, o Fábio pega o carro para um lado, eu não quis sair com ele, peguei o meu, fui para o outro. Mas fui passando na frente da casa dos irmãos que estão nessa região, vim até a igreja, estava tudo em pé, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. A verdade é que eu tenho limitação, eu não consigo ir para a casa de todos e passar na casa de todos, mas hoje nós nos reunimos aqui para dizer: pastor, glória a Deus, Deus estava conosco, Deus nos guardou nesse tempo. Glória a Deus pela quinta-feira, meus irmãos. Nós dormimos na terça, na quarta, cheios de expectativas, e na quinta as nossas casas estavam em pé, a igreja estava no mesmo lugar. O nosso Deus, com o seu favor, nos havia alcançado. Agora imagine, meus irmãos, a expectativa de Noemi ao ouvir falar sobre pão na sua terra. A sua família se reunindo ao redor da mesa. Deus provendo e ela precisando de provisão. E então Ruth, meus irmãos. E a protagonista desse livro não é Noemi. Embora o nome de Noemi apareça tanto, mas a protagonista é Ruth. E daí então ela aparece. E ela aparece cantando. Cantando para a sogra. Aonde tu fores, irei eu. Pessoa pensa em uma pessoa que estava completamente destruída, mas começa a escutar uma canção dizendo assim: eu não vou te deixar sozinha. E é essa canção que o Espírito Santo está cantando para você, que chegou aqui nessa manhã, ainda que bem vestido, completamente cheiroso. Olha, o visual está maravilhoso, mas Deus, Ele olha e sonda o seu coração, e Ele está te dizendo: não tenho te deixado em nenhum minuto, não tenho te largado, não tenho te abandonado, eu sou o teu Deus. Imaginem, meus irmãos, quando Noemi escuta essa canção, eu penso que o seu coração, ainda que com dor, começa a ferver. Noemi entendeu que ela não estava só.
Meus irmãos, isso tem uma coisa que é horrível, é a gente viajar sozinho. Quantas pessoas decidiram passar pela tempestade sozinho? Infelizmente, talvez o socorro não tenha chegado a tempo. Mas quando a gente viaja acompanhado, meus irmãos, é outra coisa. A gente não percebe o tempo, a gente não vê nada da paisagem, a gente só entende quando chega no lugar. Não foi isso que aconteceu esses dias? Pessoas que estavam tão preocupadas, tão carregadas, mas a companhia foi tão boa que acabaram esquecendo que estava chovendo lá de fora. Eu de vez em quando saía para o lado de fora da casa para ver o vento, para ver a chuva. Eu amo essas coisas. Eu saía para fora para ver. Claro que estava orando por Deus, mas eu estava molhando meu rosto lá de fora. Mas a verdade, meus irmãos, que a companhia numa viagem faz toda a diferença. E essa mulher, a sua nora, chegou para ela e falou assim: olha, a viagem é longa, mas ela não vai ser solitária. Você não vai sozinha. Deus estava trabalhando para Noemi, meus irmãos, e ela não enxergava. Deus está trabalhando pela tua vida também, meu irmão, e você não está enxergando. Você não está sozinho nessa viagem. Tem muita gente ao seu lado. E aqui está, meus irmãos, a pedra fundamental desse sermão. A tragédia, ela pode nos fazer melhor ou pior. A tragédia pode nos fazer melhores ou nos tornar amargos. Nós podemos facilmente nos tornar com a tragédia amargos, eternos reclamadores. Ou então nós podemos sair da tragédia e sermos eternamente melhores. E eu creio que aquilo que Deus permitiu nós passarmos, está permitindo cada um de nós passarmos individualmente, é para que a gente saia melhor para a glória do seu nome. Então, a minha pergunta, e já me aproximando do final: como você encara a tragédia? Você enxerga a tragédia com as lentes da amargura? Eu preciso usar óculos, meus irmãos. E daí eu fui renovar a minha carteira de motorista, eu fiz questão de fazer o teste e não passar no teste de visão. Porque daí eles colocaram lá: você só pode dirigir com o uso de lentes. Que assim eu me obrigo a usar óculos. Mas de julho para cá está sendo uma luta, meu óculos. Lá na Paraíba, teve um irmão que me deu um abraço tão apertado que eu escutei um crack, pensei que era o coração, foi o óculos. Aí eu cheguei aqui, troquei o óculos. Lá em Seattle, a semana retrasada, fui ajudar a esposa do pastor a abrir a porta do carro, baixei minha mochila, e quando eu baixei a mochila, esqueci que o óculos estava na frente, pegou na roda do carro e riscou tudo. Aí ontem eu fui no Costco e estava conversando com o senhor, ele falou: quanto tempo o senhor fez o óculos? Eu falei: faz uns 5 meses. Ele olhou e ontem fazia 6, exatamente 6. Aí ele falou: não tem como consertar a lente. Ele falou: mas eu vou entender que o senhor não pôde vir aqui esta semana por causa do furacão, então está na garantia ainda. Eu vou lhe dar um óculos novo. Graças a Deus. Eu estou tendo problema com a lente, eu estou tendo problema com a visão. E a tragédia, meus irmãos, por muitas vezes é vista com a lente errada. Você está enxergando a tragédia com as lentes da amargura. E está dizendo assim: olha, maldito o dia que eu nasci. Ou com as lentes das bênçãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Quais são as lentes que nós estamos usando para passar pelas tragédias? Meus irmãos, nós nunca olhamos para as nossas circunstâncias ou situações da forma como nós deveríamos. Nós precisaríamos de uma lente 3D para contemplar o todo. Aleluia. A nossa visão não é perfeita. A nossa visão é cheia de distorção e por isso ela nunca é clara. Imagine em meio a uma tragédia, então. Que além da visão não ser perfeita, a gente ainda está com o coração às vezes meio acelerado, os sentimentos estão meio à flor da pele. É claro que a gente não enxerga bem.
E em meio a ressentimento e dor, então, como que é? Quando a gente se sente traído, machucado, talvez desprezado, como que a gente enxerga as coisas? E é por esse único motivo, meu irmão, que nós devemos entregar tudo a Deus, inclusive a nossa visão. Nós devemos colocar nas mãos de Deus e entender que Ele vê todas as coisas e Ele não perdeu o controle. Ele vê tudo claramente e muito mais do que isso, meus irmãos, Ele vê o futuro para sempre. Ele amplia a nossa visão. Vocês já passaram por um momento onde vocês disseram que não tinha saída? Quantos aqui já passaram por esse momento? Quem passou mais do que uma vez por um momento desse, como eu? Passaram? Passaram por momentos assim que você não tem saída, não tem saída. Deixa eu te lembrar que para o nosso Deus teve entrada, e por isso nós estamos aqui hoje. O nosso Deus sabe como chegar e sabe como fazer, meus irmãos, ao seu nome, glória. E Ele vê o futuro. Muitos aqui precisam lançar fora as lentes da amargura e colocar as lentes das bênçãos. O meu novo óculos, a semana que vem, meus irmãos, eu vou ter que ver que é duplamente abençoado. Por 2 vezes passou pela revisão e está vindo novo. Deus é bom. Noemi, meus irmãos, ela ajustou as lentes da amargura. Com a visão ofuscada pelas lágrimas e pelo ressentimento, ela mergulhada em sua alma, ela disse: olha, eu não tenho filhos. Eu sou velha. Eu não tenho segurança. Meu marido morreu, meus filhos morreram. Ela disse: Deus deve estar brabo comigo. Ele resolveu colocar todo o peso do mundo sobre os meus ombros. Assim, infelizmente, por muitas vezes, meus irmãos, nós assimilamos a tragédia e nós caminhamos nela. Noemi com a sua nora Ruth retornam ao seu povo com a esperança de morrer de barriga cheia. Porque o que ela ouviu foi: tem pão. Então vamos para casa, porque se for para morrer, pelo menos de barriga cheia já está bom demais. Meus irmãos, o que Deus tem é abundantemente maior do que nós pedimos ou pensamos. Abundantemente maior. Eu exagerei até aqui o que eu coloquei no papel. Olha, os planos de Deus são excessivamente, absurdamente, estratosfericamente, abundantemente maiores do que os nossos. O que Deus tem preparado para nós, meus irmãos, olhos não viram, ouvidos não ouviram. O que Deus tem preparado para nós, meus irmãos, é extremamente precioso. Noemi só esperava encontrar a sua necessidade de pão ser suprida. Mal sabia ela que quem a esperava em Belém era Deus. Deus esperando ela com os braços abertos e dizendo: olha, acabou o tempo de choro, acabou o tempo de dor. Foi isso que Deus fez hoje no seu coração. Você chegou até aqui, talvez você nem saiba por quê. Foi porque Deus estava te esperando aqui em Belém, na casa de pão. Porque Ele tem alimento para você, para a tua alma. Porque Ele quer que a sua caminhada seja muito melhor e para a glória do seu nome. Ela não sabia, meus irmãos, que a colheita estava prestes a começar. Ela simplesmente chegou porque queria pão. Meus irmãos, hoje eu prego para Noemis, se é que existe essa palavra. Você que não consegue enxergar que Deus está começando a pegar essa tragédia da sua vida para usá-la, para usar a sua vida de uma forma como você nunca imaginou. A sua vida, como a de Noemi, pode se tornar uma história a ser lida para a glória do Senhor. As tuas dores, os teus fracassos, o teu sentimento, ressentimento, sendo lido pelos outros, mas não termina aí. Termina naquilo que Deus fez. Meus irmãos, muitos filmes terminam com uma reticência. Vocês já notaram? Né? Termina o filme, você fica pensando: e agora? Daí aparece lá: a continuar. To be continued. Hoje Deus está colocando uma reticência na minha e na tua vida. Não terminou. A continuar. O que eu pergunto é só:
Como que você quer que assistam a continuidade dessa história? A história da tua vida. O filme que tem o seu nome. Como que você quer que seja o final desse filme? Que termine com esse ressentimento que você está, com essa insegurança que você está mostrando. Ou você quer que termine dizendo assim, começou dessa forma, mas terminou muito melhor. Tem filmes agora que estão fazendo, o pastor Jurandir falou que eu gosto muito de faroeste, mas tem filmes que estão fazendo agora que pegam aqueles caras que são matadores, né, tal, e daí agora eles estão voltando para contar a história dessas pessoas. São filmes interessantes. Né? É como se você pegasse o Batman, que todo mundo conhece, e daí fosse mostrar quem foi Bruce Wayne. Né? Pegassem o super-homem e, não, vamos mostrar a vida do Clark Kent. Né? O planeta dele foi destruído, isso daí foi uma tragédia. Né? E agora ele tenta salvar o planeta dos outros. O Batman, mataram seus pais e agora ele está tentando salvar os pais de todo mundo. Qual vai ser a tua história? Como vai ser esse próximo filme? Vão mostrar lá que da sua desgraça, do pó que sobrou, você deixou ser moldado por Deus e a glória é para Ele. Ou será que você vai deixar com que o filme termine da forma como você está pensando? Sem saída. Noemi volta para comer pão, mas volta completamente quebrada. Dizendo, eu não tenho mais nada. Mas Deus olha para Noemi através de Ruth. E resolve abençoar essa mulher. E fala assim, Noemi, você que falou que não tinha mais filhos para dar, agora você vai ter nos teus braços o filho de Ruth, que vai ser como seu próprio filho. Porque Ruth te adotou como mãe, dizendo assim, eu não saio de perto de você. Então deixa eu trazer o melhor que eu tenho e colocar nas tuas mãos. Da forma como você preparou o seu filho para ser o meu marido, eu quero que você prepare o meu filho para fazer diferença. Deus tem melhor para a vida de cada um, meus irmãos. E eu não tenho dúvida que o melhor para agora já chegou. Mas nós temos que deixar com que Deus troque as nossas lentes. Com que a gente pare de ver com amargura, mas que comece a ver com as lentes das bênçãos. Deus nunca parou de agir em teu favor. E Ele vai fazer coisas ainda maiores. Ainda dá tempo. Eu creio, meus irmãos, que Jesus está às portas. Eu nunca tive uma convicção tão grande. Eu tenho pensado, meus irmãos, naquilo que meu pai perdeu. Pastores que pregavam para nós, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eles não viram, eu vou ver, porque Jesus está às portas. Ele está chegando. Mas eu quero receber esse Jesus, meus irmãos, gastando a minha vida, que também teve muitas tragédias. Mas eu quero mostrar o peso de glória que Ele colocou dentro de mim. Eu quero transbordar essas águas vivas para que muitos ainda sejam encharcados em nome de Jesus. E eu tenho certeza absoluta que é isso que Ele tem para cada um de nós. Ele está voltando. Ele está voltando. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. Nós vamos participar do pão e do cálice. E vamos fazer isso em memória a um Cristo vivo. Vivo. E eu vejo a vida de Cristo, vendo a sua vida, vendo como você está permitindo Ele viver nesses dias. Que o ressentimento fique para trás, que a sua dor acabe hoje, em nome de Jesus, e que a glória do Senhor seja manifesta na sua vida, a ponto de você dizer, Senhor, passei pelo que passei, mas eu estou saindo dali melhor, porque eu estou saindo com as tuas promessas nas minhas mãos. Talvez você esteja vivendo uma tragédia, mas Deus veio te encontrar hoje e quer carregar as tuas dores. Talvez seja hoje o dia que você reconheça que precisa de Jesus, ou simplesmente reconheça que precisa da sua ajuda.
mas Ele te convida do mesmo jeito. Talvez haja pessoas aqui que são amargas, mas hoje é dia de pedir perdão pela sua amargura. Hoje é dia de trocar as lentes. O convite do nosso Jesus para todos nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor,